Na minha opinião, a reforma Congressos. me preocupa muito. Bastidores do Poder. Bom dia para você que está na Band+. Está no ar o Bastidores do Poder. Nós vamos analisar o que foi assunto na política durante a semana e o que vai ser notícia na semana que vem. Eu sou a Rose Guglielminetti, mas neste domingo nós vamos começar falando sobre saúde. Na verdade, sobre pandemia. O que é essa história de doença que o pessoal está chamando Covid longa. E quem vai falar conosco e explicar tudinho é o médico Dr. Odair Albano. Bom dia, doutor Odair, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia aos nossos telespectadores do Bastidores do Poder. Bom, o que é essa Covid longa que os médicos estão falando? Só para a gente começar a lembrar, a Covid é uma doença viral. E por ser uma doença sistêmica, quer dizer, vai para o corpo todo, a gente viu, principalmente no primeiro e no segundo ano, um grande número de complicações respiratórias pulmonares. E todo mundo entendia que o vírus ia para lá e, na verdade, ali ele criava problema, insuficiência respiratória, intubação, todo mundo ficou acostumado a esses termos, né? Mas, na verdade, é uma doença sistêmica que pode atingir vários órgãos. Por exemplo, atinge o cérebro, o intestino, o fígado, o coração. E a gente vem observando que as novas variantes, elas estão diversificando estes sintomas. Então, hoje é frequente você encontrar pessoas que dizem assim, não, eu tive um quadro de diarreia, passei mal, vomitei, mas e o pulmão? Está tranquilo, a garganta um pouquinho irritada, né, Rose? Você viu muitos quadros diferentes. Então, o vírus foi modificando, foi atingindo outros órgãos. Vamos fazer uma lembrança rápida. O vírus, ele entra no corpo e ele vai se fixar num receptor. É como se fosse um pino numa tomada. E esse receptor chamado ACE2, ele está espalhado pelo corpo. Bom, então o que nós estamos tendo agora? Nós temos primeiro a doença assintomática, com muita frequência, algumas com poucos sintomas e algumas com sintomas até que parecem mais estranhos. E esses sintomas, muitas vezes, estão perdurando. Você passa um quadro de 7 a 10 dias e depois parece que a doença não vai embora. Quer ver uma queixa que está acontecendo muito, Rosi? Dor no corpo, mal-estar. A pessoa diz assim, olha, eu fiz o teste já, o PCR, o antígeno, deu negativo, mas eu acho que eu não estou boa, né? Eu não estou tendo febre, mas estou com dor no corpo, às vezes dor de cabeça, o meu intestino não está bom. A gente está percebendo que as pessoas ainda estão mantendo, e isso que está sendo chamado de uma sequela, de um prolongamento da doença. Então, isso que eu ia te perguntar, doutor Odair, porque assim, nós temos as sequelas da Covid, inclusive nós tivemos várias prefeituras e o próprio governantes falando da necessidade de você separar alas específicas de alguns hospitais para poder atender esses sequelados da Covid. A minha pergunta para o senhor é, há uma diferença dessas sequelas que a Covid deixava desse quadro mais longo em que a pessoa continua passando mal? Por exemplo, tem pessoas lá no passado que pegaram Covid e que apresentavam queda de cabelo, uma depressão, dores nas pernas. E esse sintoma que o senhor está falando agora é diferente do outro ou é a mesma coisa? Não, ele tem algumas diferenças, porque, por exemplo, os maiores sequelados no primeiro momento eram de caráter cardiorrespiratório, né? Alguns com trombose. Então, você via muitas pessoas que tiveram a Covid e depois ficavam com dificuldade respiratória resultante do processo inflamatório grave, né? Que o pulmão tinha. Então, ele ficava com uma sequela específica no órgão atingido. Hoje, como ele atinge vários órgãos em intensidade menor, não é quantificado isso. Por exemplo, se o indivíduo sai do quadro e diz assim, Albano, mas sabe, eu estou mais cansado, né? Ele não teve comprometimento pulmonar. Você pode até fazer uma tomografia, você não vai achar alteração, mas é provável que o vírus tenha debilitado e tenha criado situações que não são tão graves,
mas que são limitantes. Você sabe que a partir da hora que o governo definiu, assim, o CDC americano também, mas o governo brasileiro adotou, que a alta poderia ser com 5, 7, 10 dias, né? Você até comentou isso. A gente começou a observar o seguinte: com 5 dias, muitas pessoas negativavam o PCR. Você fala, nossa, que beleza, hein? A doença parece que acabou, né? PCR negativo, volta a trabalhar. 2, 3 dias depois a pessoa ligava e falava, eu acho que eu não estou bem. Parece que está assim, parece que está assado. Quer dizer, todos sintomas que não teriam assim uma gravidade maior, mas que mostram que a doença pode permanecer, né? Com alguns sintomas não tão importantes, e muitos deles nós ainda vamos descobrir ao longo do tempo. Por exemplo, as alterações cardíacas que começaram a aparecer, nós acreditamos que sejam reversíveis, né? A gente acredita que são alterações irreversíveis. Pessoas que se queixam depois da doença de que foram ao cardiologista e viram alterações neurológicas também, né? Então, a gente vai ter que passar agora com o tempo, né? O telespectador tem que lembrar o seguinte: essa doença, quando apareceu no mundo no começo do ano 2020, ela não era totalmente conhecida pela grande maioria dos médicos. Os médicos sabiam da existência do coronavírus, que era benigno, que muitas vezes atingia crianças. Eles sabiam dos quadros graves que nós tivemos na China e no Oriente Médio lá atrás, né, 2004, 2012, mas ninguém conhecia exatamente a doença. E hoje a gente está conseguindo montar esse quebra-cabeça, que é entender até que ponto nós podemos ter alterações de longo prazo, que aí chega no tema que você colocou. Quer dizer, será que esses indivíduos estão tendo alterações transitórias? O indivíduo que reclama desse cansaço, ele melhora? A gente está observando que a grande maioria melhora, né? Mas tem indivíduos que naturalmente podem ter um tempo maior. O pano de fundo, agora, só para terminar, o pano de fundo da doença é que é uma doença com múltiplas facetas, ou seja, ela tem várias formas, pegando indivíduos que são também diferentes. Por isso que você tem um mix de quadros que não são iguais. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Por exemplo, o senhor está falando que ela é uma doença que tem uma diversidade de sintomas, pegando indivíduos diferenciados. O tratamento, ainda vocês entram com tratamentos para outros tipos para enfermidades já existentes? Por exemplo, o senhor falou de questões cardiológicas, que o senhor acredita que seja reversível. Quando chega uma pessoa no consultório de um cardiologista que teve Covid e muito provavelmente essa enfermidade ela se desenvolveu por conta da Covid, o tratamento ele é para uma doença comum ou existe uma diferenciação? Como que está sendo essa análise dentro do campo da medicina? Não, a medicina ela sempre tenta fazer duas coisas simultâneas. Ela trata a doença encontrada e tenta encontrar o agente causador. Vamos dar um exemplo prático. A Rose apresenta um quadro de arritmia, batimentos alterados, tudo. Bom, eu vou abrir um leque de possibilidades para isso, mas eu tenho que primeiro entrar com antiarrítmico e tentar controlar a situação, né? Ao mesmo tempo, eu estou tentando investigar qual foi o gatilho que levou a isso. Você sabe que esse assunto ficou bastante discutido no ano passado, quando apareceram os casos de endocardite e se atribuía à vacina ou à doença. E se descobriu que, apesar dos dois serem endocardites, eles tinham uma evolução diferente. As endocardites resultantes da vacina eram muito mais facilmente tratadas e tinham uma evolução mais rápida. Bom, mas estava se tratando uma endocardite, certo? Não interessa se foi da doença ou da vacina. Você tem que tratar a endocardite da pessoa, né? Para tentar uma recuperação plena, independente da causa. Mas eu acho que a gente ainda vai aprender muito com a doença, principalmente porque nós estamos entrando num período agora em que a doença tende a ser menos frequente, né? Um grande número de pessoas já foi vacinado, um grande número de pessoas já teve a Covid, então vai ser interessante porque agora nós vamos poder acompanhar
como as pessoas vão voltar à sua normalidade, né? Que talvez seja o que todo mundo sonha, né? E falando em voltar à normalidade, nós tivemos essa semana o governo federal anunciando a produção de uma vacina, né, contra a Covid. E eu até brinquei com a Zezé de Lima no programa do rádio, porque eu falei, a gente fica meio assim quando é o ministro da Ciência e Tecnologia anunciando, porque ele tinha anunciado um remédio no auge da pandemia e depois descobriu-se que não tinha efeito, né? Como que o senhor viu esse anúncio, doutora Adair? Na verdade, a doença vai deixar de ser de caráter pandêmico, ou seja, espalhada pelo mundo, e ela deverá ser concentrada em alguns lugares. Ou seja, nos lugares que as pessoas estiverem mais vulneráveis, menos vacinadas, você ainda vai ter um volume grande de casos. Então, seguramente nós vamos ter que organizar isso com uma vacinação. Foi assim que a gente aprendeu com a influenza e com outras doenças, quer dizer, nós vamos ter que vacinar as pessoas. Então, a ideia de você ter uma vacina é correta. Se essa vacina reduzir casos graves, é melhor ainda, né? Quer dizer, que foi o que aconteceu nesse primeiro momento. Agora, a grande discussão é que nós nunca tivemos tantas opções diferentes para fazer a mesma coisa. Então, quando você pega vacinas que são feitas de maneira diferente, provavelmente você vai ter resultados diferentes. E aí, como é que você faz essa escolha? Né? Vou te dar um exemplo claro. Você vai todo ano tomar a sua vacina contra a gripe. Você toma uma trivalente, tá? Ou seja, ela tem 3 cepas do vírus, H1N1, H3N2 e uma B, e ninguém discute qual é o plano B. É essa aí que está padronizada, né? Agora, você imagine, nesse momento, nós temos um leque de possibilidades. Existe, para aqueles telespectadores que tiverem interesse, tem uma publicação inglesa do British, que é do New England, que é uma revista especializada médica, desta semana, que ele comparou as vacinas e observou uma coisa interessante: elas não dão os mesmos resultados. Segundo, as pessoas também não são as mesmas. Olha como é difícil você comparar. Você pega a vacina e começa a comparar com a outra vacina que vacinou outras pessoas que não eram as mesmas. Agora, então, doutora Adair, tem resultados que são divergentes, né? Em cima disso que o senhor está falando, eu posso dizer que existe uma vacina mais eficaz do que a outra ou não? Os resultados desse trabalho inglês, que foi muito bem feito, com mais de 2 milhões de pessoas, mostrou que a Moderna, que é uma RNA mensageiro, e a Pfizer tiveram bons resultados, um pouco superiores. Você fala assim, o que quer dizer isso? Eles compararam, por exemplo, com a Delta, quando você estava com uma infecção grande da Delta, que houve uma queda importante das pessoas que tinham tomado Astra a partir de 20 semanas, mesmo com 2 doses. E essa queda foi mais lenta nos que tinham tomado 2 Pfizers e mais lenta ainda para quem tinha tomado Moderna. Você fala assim, bom, são diferenças pequenas, mas são diferenças. Agora, por felicidade, isso é um reforço que eu quero dar para todos que me assistem, a redução de casos graves foi importante e foi mantida. Ou seja, se a Astra não reduziu tanto quanto a Pfizer os casos mais leves, ela foi muito eficaz na redução de casos graves e de hospitalização e óbito. Então, quer dizer, ela funcionou para aquilo que ela se propunha, você entendeu? É o mesmo raciocínio para a terceira dose. Já tem gente discutindo que a terceira dose não é necessária. Ela é necessária porque ela reduz o volume de complicações mais graves, tá? Mas ela não é eficiente por 1 ano. Não, ela não é eficiente por 1 ano, ela não é eficaz por 1 ano, mas ela reduz.
Então, a conclusão é, as pessoas devem ser vacinadas? Sim. Aqui fica um elogio aqui a Campinas, né, que vacinou um volume grande, mais de 90% da população, né? Nós estamos com 2,5 milhões de doses já aplicadas. Então, quer dizer, é uma cidade que está bem protegida do ponto de vista vacinal. Então, é um elogio. A gente sempre critica o SUS, o setor público, mas nesse momento a gente tem que elogiar, né? E provavelmente nós vamos ter uma vacina para o ano que vem, para esse ano 22, que provavelmente vai ser um consenso de todas essas possibilidades, porque vai ter que incluir no PNI, né? Então, vão ter que escolher uma delas para colocar no PNI. Agora, como que vocês explicam à classe médica, ou se vocês devem estar se debruçando em cima da discussão, por que está tendo tanta resistência em relação à cobertura da vacinação de crianças de 5 a 11 anos? Campinas, por exemplo, que é um exemplo de vacinação, nós temos 90% dos adultos aplicados, imunizados, mas nós chegamos, acho que até a semana passada era 40% das crianças, o estado estava em 60%, 41%. Primeira dose. Primeira dose. O estado com 60 e pouquinhos. Por que o pai é que se vacina? Porque esse pai se vacinou. Se nós temos 90% de pessoas vacinadas, esse pai, esse tio, esse avô se vacinou. Mas resiste em levar a criança para tomar vacina. Você sabe que eu sou médico há 45 anos. Eu nunca vi uma doença que foi discutida em todas as esquinas e com muita gente orientando, prescrevendo e, inclusive, criticando. A primeira vez que eu vi, eu peguei situações graves, como dengue, né, que a gente teve, que foi grave, cólera, um monte de situações de meningite. Nunca tinha visto uma situação dessa. O que aconteceu foi o seguinte, se criou algumas dúvidas sobre determinadas situações. Quando a gente diz em 2020, a criança está protegida, né? A gente falava muito isso, a criança não está sendo atingida. Em 2021, a criança está atingida, está dizendo o seguinte, a doença não atinge criança. E agora você diz assim, não, precisa vacinar a criança, né? Então, acho que não houve por falhas de vários setores, não houve uma forma uniforme de passar todas as notícias de uma maneira organizada. Segundo, existe vamos chamar, um grupo de pessoas que não é pouco pequeno contra a vacinação em geral. Esse grupo você deve ter acompanhado em 2017 e 2018, antes da pandemia, o Brasil teve a maior queda de vacinação em crianças. Você deve ter feito cobertura na época, eu até fiz reportagem aí para a Band. A gente estava preocupado, porque tinha poliomielite, sarampo, e as pessoas não estavam vacinando as crianças, né? De repente, muita gente resolveu não vacinar as crianças, ficou meio abandonado. Então, eu acho que houve um pouquinho das duas coisas. Primeiro, a crença de que a doença não pega em criança, não atinge criança. E segundo, um movimento que não é nacional, que é mundial, os americanos sofreram mais, estão sofrendo mais com isso, porque a resistência nos Estados Unidos é maior. Mas isso aí realmente vem atrapalhando, e eu acho que a gente está sempre numa responsabilidade dupla, né? De comunicação e de informação médica. As pessoas devem vacinar, devem ser vacinadas porque você está estimulando o sistema imune. Você estimulando o sistema imune, o corpo se prepara melhor para enfrentar seguramente o vírus. Quer dizer, é uma proteção adequada. Essa história de que tem efeitos colaterais e que tem dificuldades e problemas não é verdadeira, e a gente está cansado de divulgar os números, né, de que isso é uma vacinação segura. Doutora Daí, eu preciso encerrar a nossa entrevista, mas eu não posso deixar de te perguntar, está na hora de abolirmos as máscaras ou não? Aí tem duas coisas importantes a gente lembrar. A máscara, eu sou cirurgião. Quando você vai operar, você põe a máscara ainda dentro do vestiário e só tira quando você vai embora. Isso quer dizer o seguinte, ninguém manuseia a máscara. Põe, tira, põe no bolso e tal. O que a gente vem observando é que a máscara está sendo usada da pior maneira possível.
ela está no bolso, ela está na bolsa, depois ela vai para o rosto, depois ele põe a mão, depois ele pega na maçaneta, aí ele pega na máscara. Então, acredito que a proteção está muito baixa. Os números mostram que a proteção da máscara está muito baixa. Segundo tema importante, existem máscaras e máscaras. As máscaras ideais de caráter cirúrgico, que são consagradas, não são usadas pela grande maioria da população. E aí você tem todo um mix de máscara. E o terceiro, será que esse risco hoje é tão alto a ponto de precisar? Seguramente não. Ou seja, o risco vai continuar existindo, assim como ele existe de um monte de doenças infecciosas transmitidas pela respiração. Quer dizer, a Rose, quando sai de casa de manhã, ela não está recebendo o vírus de Covid, ela está recebendo vários vírus. Né? E ela tem que... Eu acho que o ideal agora seria intensificar as campanhas de higiene. Ou seja, é um bom momento para as pessoas começarem a entender. Eu acho, por exemplo, a utilização de álcool gel e de lavar a mão é tão interessante. Só para complementar rapidamente, se descobriu na metade do século XIX como era importante lavar a mão, avaliando-se evolução hospitalar. Ou seja, como quando os médicos lavavam a mão, como você tinha menos infecções dentro do hospital nos pacientes. Então, lavar a mão é uma coisa que eu acho que tinha que ter campanha persistente. Uso de álcool gel, de higiene e tal, a higiene respiratória, isso eu acho que devia permanecer. Mas eu acho que a máscara, ela deverá, e com certeza agora, o número de casos mais baixo, ela vai ser naturalmente retirada da rotina. Tá certo. Muito obrigada, doutor Odair. Um bom domingo para o senhor e qualquer dia a gente volta a se encontrar aqui no Bastidores do Poder. Obrigado, Rose, pelo convite, aos nossos telespectadores e um bom domingo a todos. Bom, gente, e nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais uma entrevista que vai sair de pandemia e vamos falar sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Não sai daí. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder. E agora, quem vai me acompanhar também é o jornalista Edson Souza. Edson, bem-vindo e bom dia para você. Bom dia, Rose. Agora sim, né? Resolvidos os problemas da internet, estamos aqui a postos. Perfeito. Bom, e nesse segundo bloco estará conosco o economista Rob Correia. Ele vai falar sobre as sanções impostas à Rússia em função da guerra na Ucrânia ou da ocupação na Ucrânia. E está dando medo, né? Bem-vindo ao Bastidores do Poder. E eu falo, o Rob, que está dando medo porque nesta semana nós vimos o aumento da gasolina, do gás e do diesel aqui no Brasil por conta dessa guerra. Bem-vindo ao programa. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. É exatamente isso que você mencionou. As sanções já estão impactando não apenas os russos, o mundo ocidental inteiro está pagando o preço dessas sanções econômicas e o povo brasileiro já começou a sentir no bolso, né? A gasolina subindo aí. Inclusive foi nessa quinta-feira a Petrobras, esse aumento aí para o povo de 25% na gasolina, 18% no óleo diesel. Isso não impacta só o trabalhador no seu dia a dia, no deslocamento para o trabalho, né? Os entregadores de aplicativos de transporte, o próprio frete no Brasil. Todos os bens são transportados por caminhões. Nós não transportamos a maioria dos bens através de ferrovias, hidrovias, é tudo pelo modal rodoviário. Então, isso daí está impactando e vai impactar muito na inflação. Bom, deixa eu fazer aquela pergunta básica para você. Porque vai que a pessoa está ligando a TV agora, vai falar, mas que sanções foram essas? Quais foram as sanções que já foram impostas pela Rússia e que a Rússia já está sentindo, e também tem novas ameaças de mais sanções? Numa reunião na última sexta-feira da União Europeia, o presidente Emmanuel Macron disse que se a Rússia não voltar atrás, o que nós não achamos que vai acontecer, os países devem aumentar
as sanções em relação à Rússia. Então, primeiro, quais são as sanções e se o governo russo estava esperando que as sanções seriam tão dramáticas ou tão austeras como foram colocadas nessas últimas 2 semanas de guerra. Também concordo que o Putin não vai voltar atrás. Já faz anos que ele vem planejando isso, desde a época da Crimeia, quando ele começou a emitir passaportes russos lá para o leste europeu, né, a região de Luhansk, Donetsk, emitindo vários passaportes russos para aquele pessoal que tem laços muito estreitos com a cultura russa e até grande parte apoia ele. Desde aquela época ele já vai pensando e o Putin sabia muito bem que as sanções iam acontecer. Não é à toa que há poucos dias antes do início das Olimpíadas de Inverno, ele e o Xi Jinping da China falaram que iam realizar um acordo sem precedentes. Até então, a gente não tinha esse contexto da guerra. Alguns dias depois veio a guerra à tona. Quais são essas sanções que o Ocidente resolveu aplicar na Rússia? O primeiro ponto de partida foi a retirada da Rússia do sistema SWIFT. Vou explicar para o povo o que é o sistema SWIFT. Vários bancos do mundo inteiro dentro de uma única plataforma para facilitar as transações internacionais. Então, toda vez que o Brasil importa algo da Rússia ou exporta algo da Rússia, o pagamento passa pelo sistema SWIFT. Quando você remove um país e suas instituições bancárias desse sistema SWIFT, esse país fica à deriva do mundo financeiro internacional. Essa foi a primeira sanção que realmente pegou diretamente na economia russa. Outro ponto foi o congelamento de ativos do Banco Central. Todos os bancos centrais pelo mundo possuem ativos espalhados, não só ali na região da Europa, mas no mundo inteiro. O mercado financeiro é totalmente globalizado. O Banco Central russo teve 630 bilhões de dólares de reservas internacionais congeladas. Isso foi mais ali uma sanção que pegou em cheio a economia russa. E não apenas isso. Terceiro ponto, congelamento de bens pessoais das famílias mais ricas da Rússia, né? Então, esse pessoal que faz parte da oligarquia russa, que muitos deles apoiam o Vladimir Putin, agora também estão sentindo no próprio bolso, estima-se $1 trilhão de dólares de ativos que podem ser congelados no total. Então, esses impactos direto na Rússia começaram a repercutir como se fosse um dominó batendo no outro. Por quê? Isso veio para o Brasil através do impacto nas commodities agrícolas e também no preço do petróleo. Acredito que a gente vai falar mais sobre isso ainda, né? Rob, quando todo mundo começou a questionar a visita que o presidente Jair Bolsonaro fez ao presidente da Rússia, ele sacou um coelho da cartola dizendo que foi conversar a respeito de fertilizantes, porque o Brasil é muito dependente de fertilizantes. E hoje, o governo federal lançou o Plano Nacional de Fertilizantes, que pretende dinamizar essa política até o ano de 2050. O quanto o Brasil depende de fertilizantes do exterior? Muito, muito, tá? E isso não foi apenas nesse governo Bolsonaro, isso é reflexo de 40 anos, são 4 décadas sem uma política nacional séria de fertilizantes nacionais. O nosso país não é o país do tech, não é empresa de tecnologia, nosso país é o país do agro. E para o agro nós precisamos de 3 coisas fundamentais: as sementes, os fertilizantes e os defensivos. Quando a gente fala em fertilizantes, o Brasil depende totalmente de fertilizantes do exterior. A Rússia é o maior fornecedor, a China em segundo lugar, aí nós temos Marrocos, temos Canadá, Estados Unidos. Qual que é o grande problema? Que a diferença da Rússia para a China é 3 a 4 vezes. Então, a Rússia está num topo, ele está no número 1 ali, disparado. Se a gente for tentar comprar de outros produtores, a gente não consegue atender essa necessidade do agro brasileiro. Então, quando o Bolsonaro traz essa política agora, é para tentar reverter uma situação que não começou há 4 anos atrás, nem 8 anos atrás, nem 12 anos atrás. O Brasil falhou estrategicamente nas últimas 4 décadas em relação a isso. E olha, se a gente pegar só os últimos 20 anos, tá? Só vamos pegar os últimos 20 anos, 2002 até 2022. A gente tem a produção de fertilizantes do Brasil retraindo 33%. Só que a demanda do agro brasileiro pelos fertilizantes aumentou 400% no mesmo período. Então, a gente foi ano após ano dependendo cada vez mais de fertilizantes dos gringos e a Rússia ocupa o primeiro lugar. Agora, Rob, se o Brasil ele tem uma alta demanda de fertilizantes e você disse, o Brasil errou estrategicamente em não ser um produtor também de fertilizantes. Houve uma falha do governo que não estimulou essas políticas públicas de tecnologia e desenvolvimento ou do setor privado que não viu
nesse mercado, um mercado que poderia trazer dividendos para o setor? Uhum. Excelente pergunta. O que acontece? O fertilizante russo é mais barato que o pouco fertilizante que é produzido no Brasil. Então o empresário ele sempre vai querer minimizar os seus custos. Raciocínio lógico, ele nunca vai querer pagar algo a mais, sendo que ele pode comprar mais barato. Então seu custo de produção vai reduzir. Ele compra da Rússia não porque ele gosta da Rússia, porque é muito mais barato para ele. Então aí entra uma questão de política do governo, de você conseguir simplificar uma série de fatores que acabam impactando nos custos de produção de fertilizantes e também fazer uma política séria de segurança jurídica. Por que acontece? Hoje, se a gente começar agora um projeto de fertilizantes nacionais, a gente não resolve o problema daqui a uma semana. É um ciclo longo que a gente chama. Então, os resultados positivos começam a aparecer daqui a 4, 5, 6 anos, porque essa indústria você não consegue mudar assim de uma hora para outra. E o empresário que ele vai colocar o capital dele nessa questão de fertilizantes, vou começar agora a ajudar a indústria nacional, vou ter aqui a minha produção nacional de fertilizantes, ele quer segurança. Não adianta a gente ficar mudando as regras no meio do caminho. Tá? Então, aí que entra o governo trazendo regras sólidas, normas que não mudam a cada 4 anos de governo. O próximo governo será de esquerda, será de direita? Será que eles vão mudar as políticas? Será que vai permanecer com as políticas? Vão estimular mais ainda ou não? Então, o empresário, ele fica ali, ele não sabe direito a questão de, vale a pena investir para pegar o retorno desse investimento daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, ou vai mudar no meio do caminho? Então, tudo começa com uma política nacional séria que fala, não, você entra aqui, você começa o seu negócio de fertilizantes nacionais, ajuda o agro brasileiro, a gente não vai depender mais tanto de fertilizantes russos, chineses, que seja, e eu garanto para você que eu não vou mudar as regras no meio do caminho. Isso é o que o empresário precisa ouvir. Agora, garantia disso, até hoje, não teve, de nenhum governo, tá? Nos últimos 40 anos, a gente não teve nada que sentasse na mesa e você falasse, não, vamos conversar e resolver o problema agora. Infelizmente, fica a insegurança jurídica, que o empresário não gosta, é de insegurança, num país que já tem muita insegurança jurídica. Ô, Rob, a Rose começou essa entrevista com você falando dos combustíveis. A gente fica preocupado com os combustíveis, agora você coloca a situação dos fertilizantes. Quais outros tipos de produtos ou commodities o Brasil vai ficar dependente ou vai sofrer mais consequências se essa guerra continuar? A gente pode trazer aqui o petróleo, né? Então, os fertilizantes, impacto direto no custo do agro, a gente já comentou. Agora há pouco eu até mencionei o aumento da Petrobras de 25% para a gasolina, 18% para o óleo diesel. O que acontece no mercado de petróleo é que a Rússia ela é uma grande exportadora de petróleo. E aí o mercado de commodities é uma questão muito simples até explicar para o pessoal que está assistindo. A oferta e a demanda, o que é isso? Os produtores de petróleo e o pessoal que consome o petróleo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Quando você tira um grande produtor do mercado, que é o que nós estamos fazendo, sancionando a Rússia, as pessoas do outro lado não pararam de consumir. Todo mundo continua consumindo a gasolina, os caminhoneiros continuam abastecendo com óleo diesel, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, você tirou um grande produtor do mercado internacional, mas você continua com a demanda lá em cima. Então, se as pessoas continuam comprando, o que vai acontecer? Tem menos produção, você vai atrás daqueles outros produtores que restaram e o preço sobe. Então, o petróleo, não muito tempo atrás, o petróleo estava $70 o barril. Ele chegou a bater 130. Então, olha só a diferença, a disparidade. E vale ressaltar o seguinte, ainda com a correção de preço realizado pela Petrobras na quinta-feira, o Brasil ainda está com uma defasagem. Ainda está com uma defasagem de 20% no preço da gasolina e 19% no preço do diesel. Então, se fosse para a gente realmente repassar tudo, estaria muito mais caro do que a gente já está vendo na bomba aí na sexta-feira. O Brasil inteiro acordou assustado, foi abastecer o carro. Que é isso? A maior parte das cidades do Brasil, muito acima de R$7 o litro da gasolina. Se fosse para repassar tudo mesmo, estaria bem mais do que esse preço que já está alto aos olhos do consumidor. Tá? A gente também tem um impacto no botijão de gás de cozinha. Teve repasse também, vai ser corrigido, já foi corrigido, por sinal, 16% de aumento. Então, a dona de casa que compra o seu botijão vai também pesar no bolso. Esses são alguns impactos que o consumidor consegue ver a olho nu. Mas quando ele vai no mercado, o que ele às vezes não consegue ver por trás do preço? Quando ele vai comprar o pãozinho dele, ele não sabe de fato todos os insumos necessários para fazer um pãozinho. Mas o trigo é uma commodity que está subindo muito. Por quê? Porque a região onde está em guerra,
a Ucrânia e a Rússia, grande exportador de trigo. O Brasil não necessariamente compra o trigo de lá, ele compra dos hermanos, da Argentina. Só que o trigo, assim como o petróleo, ele também é negociado no mercado internacional. Então vamos parar para pensar juntos. Se você retira do mercado a produção da Ucrânia e da Rússia que estão em guerras e que são grandes produtores de trigo, eu não vou parar de consumir o meu macarrão, o meu pão, nem o pessoal que está assistindo. A gente vai continuar consumindo, mas a gente não consegue, o mundo não consegue mais comprar da Rússia e não consegue mais comprar da Ucrânia. Então vamos comprar dos argentinos, vamos comprar de quem mais produz. O que acaba acontecendo? O preço sobe também. Então as empresas que fazem pães, as empresas que fazem massas, vai ter o aumento do trigo nos seus custos de produção. Quem que vai pagar a conta no final? Nós, mais uma vez a população que vai pagar, porque tudo isso, igual eu falei agora há pouco no começo da nossa conversa, é como um dominó batendo no outro, estoura lá na ponta, no bolso do consumidor. Agora, Rob, o que nós teremos? Nós teremos então uma inflação, muito provavelmente em todos os países que serão afetados por que foram afetados por essas sanções. A Rússia foi afetada pela sanção, mas a inflação vai ser reflexo da escassez dos produtos fornecidos pela Rússia e também de toda essa guerra. Agora, hoje eu li na semana passada alguns economistas apontando que as commodities, trigo, carne e soja, essas sim são um problema para o Brasil, porque assim, está falando que pode até ter é caro, a gasolina está caro, tá ok, está caro. Só que o preço do pãozinho, o preço da carne pode subir ainda mais e aí sim afetaria a população que mais precisa, que seriam os pobres. Você acha que a situação pode piorar ainda em relação a essas commodities? Pode, e eu infelizmente tenho que dizer que vai. Tá? Eu não vou aqui falar que não, que está tudo bem, chegamos no auge da inflação, porque não? A gente tem que ser transparente para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando, porque a realidade é essa hoje. Eu vou trazer o exemplo que você mencionou das proteínas animais. Por que será que vai aumentar o preço das aves, que vai aumentar o preço dos suínos? Algum exemplo? Porque a ração deles vai em milho. Uma boa parte da ração é milho. E o que está acontecendo com o preço do milho? Também está subindo. Vocês percebem como é uma coisa ligada à outra? Então, para você, quando você vai comprar o seu franguinho, quando você vai comprar lá a sua carninha de porco para fazer a costelinha no final de semana, você não sabe, mas ali tem o custo do milho, porque eles precisam daquilo ali para a ração animal deles. E o milho está subindo bastante. O produtor vai pagar mais caro no milho para alimentar ali a sua produção e, consequentemente, isso vai se traduzir nos preços que vai repassar para o consumidor. Tá? Então, hoje, o cenário é tão preocupante, não apenas no Brasil a gente está observando a inflação, mas, por exemplo, os Estados Unidos divulgou agora a sua inflação também, os Estados Unidos batendo a 8% nos últimos 12 meses. Isso, para o brasileiro, pode ser não muita coisa, a gente está acostumado com inflações bem maiores, só que nos últimos 40 anos foi a maior inflação americana. Por quê? Porque nos Estados Unidos também está aumentando o preço da gasolina, o preço dos alimentos, o preço dos aluguéis, os custos médicos, custo de saúde está aumentando bastante, eletricidade, tudo isso vem impactando a inflação americana. Né? E não é à toa que a gente está vendo a preocupação tanto do pessoal dos Estados Unidos quanto no Brasil em relação à taxa de juros, que a taxa de juros é muito utilizada para você dar um stop aí, né, na inflação. Se o Brasil fosse um país que tivesse apostado em ferrovias, por exemplo, você acha que alguns dos nossos problemas estariam resolvidos? Porque as pessoas falam de uma indústria de automóveis, indústria de autopeça, indústria de caminhão, indústria do pedágio, indústria do roubo de carga. Tudo isso seria resolvido com a ferrovia? Todos os problemas não, mas ia ajudar e muito. Você pega os grandes países aí do mundo, você pega dos Estados Unidos, o progresso norte-americano, não agora, lá atrás, no início mesmo de todo esse crescimento explosivo que os Estados Unidos teve, passou pelas ferrovias. A gente pega a Europa totalmente interligada com ferrovias, né? E coisas mais novas também para transporte de pessoas, como os metrôs de alta velocidade. A China, não muito tempo atrás, não tinha absolutamente nada. Era um país completamente desligado do mundo, afora, totalmente fechado. E aí, com as mudanças lá que tivemos de algumas políticas econômicas, vamos investir em infraestrutura pesado e entrou ali a questão das ferrovias. A gente pega a Índia, pelo amor de Deus, gente. A Índia, o Brasil, comparado à Índia, tem uma série de vantagens perto da Índia. Mas a Índia ainda assim tem ferrovias com uma malha ferroviária muito maior que a brasileira. Então, a gente se equivocou lá atrás, né? Isso não é de agora, nem 10 anos, 20 anos lá atrás, quando nós
Aceitamos o lobby das montadoras, das empresas de veículos. Não, vamos apenas fazer o modal rodoviário, para as pessoas terem apenas as formas de transporte carro, para transporte de passageiros ou ônibus dentro das grandes cidades e os caminhões fazendo o frete pelas estradas. Foi um equívoco, mas assim, não é porque a gente errou lá atrás que a gente tem que falar, não, agora não tem mais solução. Só que, mais uma vez, para você construir a ferrovia, envolve um planejamento, é muito dinheiro. Então, o empresário, a iniciativa privada, ele vai querer ter segurança. O Brasil está com alguns projetos, mas esses projetos, se todos eles forem executados agora, vai melhorar principalmente o escoamento de grãos, só que não resolve todo o problema do Brasil, porque o Brasil é um país muito grande e a gente precisava interligar várias regiões produtoras até o escoamento dos portos. Já temos algumas coisas? Sim, mas dá para melhorar muito mais. Então, assim, colocar as ferrovias como a solução para todos os problemas não é verdade, mas ia ajudar muito. A gente ia tirar dos ombros essa preocupação que nós temos toda vez que tem aumento do diesel. E aqui os caminhoneiros, eles são muito importantes para o Brasil. O Brasil para se esses caras pararem. A gente viu o que aconteceu em 2018. Eles resolveram encostar os caminhões, né, lutando lá pelos direitos deles. O que aconteceu com o Brasil? Desabastecimento, ficou sem gasolina em um monte de lugar do Brasil. Então, a culpa não é deles. Eles estão fazendo o trabalho deles e estão lutando pelos próprios direitos. A questão é que a gente ficou muito dependente desse tipo de transporte. E aí, quando acontece esse aumento do diesel, agora já começou os burburinhos que as organizações lá dos caminhoneiros estão se movimentando para uma eventual nova greve, porque o diesel subiu 25%, até entendo, né? O pessoal está super bravo com isso daí. É uma situação que a gente acaba ficando refém, toda vez que aumenta o óleo diesel, acaba impactando esse tipo de medida por parte dos caminhoneiros. Bom, gente, nós conversamos com o economista Rob Correia aqui no Bastidores do Poder. Olha, Rob, eu juro que eu gostaria que você tivesse nos dado notícias melhores neste domingo, mas a previsão não tem jeito, né? Nós vamos, de fato, viver aí tempos difíceis. O próprio presidente Emmanuel Macron da França, na última sexta-feira, ele disse que se a guerra continuar, a previsão é de ter uma desestabilização no fornecimento de alimentos para a Europa e para a África nos próximos 18 meses. Isso é muito sério, né? Então é assim que a gente termina essa entrevista. Muito obrigada, viu, Rob? Eu que agradeço o convite. E agora nós vamos para um rápido intervalo e você não sai daí porque tem muita coisa interessante ainda. Até daqui a pouco. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Estamos de volta com Bastidores do Poder e neste bloco nós vamos trazer uma boa notícia para Campinas. A partir de amanhã, os postos de saúde da cidade de Campinas não estarão mais exigindo o agendamento para poder ter a vacina, né, contra a Covid-19. Então, a pessoa, o morador de Campinas, poderá chegar no posto e ser vacinado. Isso por quê? Porque Campinas já tem 95% da população com a primeira dose aplicada, foram mais de 2 milhões de doses, né, que foram aplicadas nos últimos meses, e a prefeitura já fez um tipo de um pré-teste nas últimas semanas e disse que deu certo, que não teve filas, que não teve aquele monte de gente reclamando. Então, Edson, a partir de amanhã é só chegar nos postos de saúde para poder ser imunizado. O que você achou dessa decisão? Bom, primeiro o número que a gente tem observado, né, a queda nas internações, o número de mortes diminuindo sensivelmente também, deixa a gente muito feliz. Agora, nós entrevistamos, Rose, eu e você, na sexta-feira passada, o secretário de Saúde de Campinas, Lair Zambon, e ele nos trouxe um número preocupante. Ele disse, inclusive, que ficou muito decepcionado com relação à vacinação infantil, porque as pessoas não estão acreditando, os pais não estão levando as crianças para se vacinarem. Inclusive, o fato de abolir o uso de máscara nas escolas está atrelado a essa baixa frequência dos pais. Se por um lado a gente está caminhando bem com relação no combate à pandemia, as pessoas estão se vacinando, muita gente com a dose de imunização, a terceira dose já completa, as crianças não estão sendo levadas pelos pais, e isso preocupa demais, né, Rose?
Na verdade, até essa vacinação espontânea é uma forma de ver se isso faz com que a adesão à vacina também melhore, porque aí a pessoa chega no posto de saúde, a vacina já está ali, aí já dá o braço para poder aplicar. E principalmente nesse público infantil, que em Campinas está numa cobertura de 46%. O secretário, ele disse que em milhares de casos de crianças que tomaram a vacina, foram registrados 5 problemas e efeitos colaterais ligados a cardiopatias. E dessas cardiopatias, nenhuma evoluiu para um quadro grave. No entanto, crianças que pegaram Covid, porque não estavam vacinadas, tiveram problemas graves por conta da doença. Ou seja, qual que é a conta? A conta é óbvia. É melhor vacinar o teu filho, porque os efeitos colaterais, eles são muito raros e pequenos. E ele atribuiu, inclusive, Edson, a essa resistência, principalmente do campineiro e Neval os filhos, a desinformação e a própria ignorância, né? Já que você tem aí muitas fake news trazendo problemas e sequelas, dizendo, e ele mesmo disse, olha, foram 5 casos de cardiopatias infantis e desses 5 casos, nenhum evoluiu para uma questão grave. Então, tomara que a população possa repensar, até porque, Edson, se na semana passada nós tivemos a liberação do uso de máscaras em ambientes externos, é porque a vacinação da população do Brasil, no estado de São Paulo como um todo, brecou a contaminação pelo coronavírus, ou seja, a gravidade da doença. Então, você tem hoje, nós tivemos uma coletiva na Prefeitura de Campinas, na última quarta-feira, que apontou que o número de casos de janeiro deste ano para março deste ano reduziu em mais de 98%. O número de óbito, também comparando janeiro e março, reduziu em 95%, ou seja, os especialistas e os próprios médicos atribuem essa redução de quedas de casos, redução de quedas de óbitos à vacinação, e faz com que, inclusive, Campinas tenha leitos no SUS de UTI para poder oferecer, sendo que nós tivemos no auge de 2021, no auge de 2021, uma fila de espera de mais de 200 pessoas precisando de um leito de UTI e não tinha, porque não tinha, tá muita gente doente. E sem querer ser redundante, a gente está vendo na cara das pessoas, no rosto das pessoas, a facilidade, né? A tranquilidade por não usar mais máscaras. Os repórteres aqui da Band estão indo para a rua fazer as suas matérias, suas reportagens sem máscara, estão felizes. As pessoas estão um pouco desconfiadas ainda, né, Rose? Eu diria que está mais ou menos ali 50% de pessoas que estão querendo mesmo tirar a máscara, e o prefeito aqui de Campinas, o Dário Saad, disse que em 2 ou 3 semanas o uso de máscaras poderá ser abolido também nos ambientes fechados. Então está uma euforia muito grande, mas sempre é bom lembrar que o distanciamento precisa ser mantido, o uso de máscara por pessoas que têm algum tipo de doença, e também o álcool gel, né? Essas questões todas a gente não pode simplesmente esquecer de uma vez, né? Pois o prefeito, na verdade ele falou na semana que vem, mas aí o secretário já falou, nós vamos ter que esperar o Estado. O Estado prometeu rever nessa decisão de liberar ou não o uso das máscaras em ambientes fechados dentro de 15 dias. O prefeito e a diretora de Vigilância Sanitária, Andréa von Zuben, tinha dito que Campinas já está preparada para, a partir da semana que vem, permitir o fim do uso de máscaras em ambientes fechados. Então, assim, Edson, eu acho que é isso que você falou. Dentro de 1 ou 2 semanas, nós já teremos o rosto limpo, eu vou, entre aspas, sem nenhuma calcinha aqui no rosto para poder nos proteger. Eu estou brincando porque antes a gente tinha gaveta de cueca, gaveta de calcinhas, agora a gente tem gavetas de máscara, né? E mas as pessoas não estão totalmente seguras ainda não, né, Rosa? Ainda não. Tem muita gente que vai continuar usando a máscara, né? Tá dizendo que já se habituou. E eu acho que se a pessoa quiser usar, o Edson, ela tem que usar. Eu acho que é isso, sabe? Usa, se ela não se sente ainda protegida, não se sente totalmente segura, ela deve continuar usando. O próprio secretário
Laís Zambon, o secretário de Saúde de Campinas, ele disse que ele estima que dentro de 2 meses essa pandemia ela deve virar uma endemia, que são aqueles focos da doença, assim, locais fechados, não no globo todo, como aconteceu com a doença, né? Então, assim, nós estamos com uma perspectiva de dias melhores em relação à pandemia. Tomara, Edson, que nós não tenhamos nenhum retrocesso, que nós possamos conseguir, de fato, continuar caminhando. Porque o grande medo foi o carnaval. E os agentes de saúde, os especialistas, estavam esperando um repique, né, do carnaval agora, nesta semana que nós terminamos e na próxima semana. Como aconteceu no Réveillon, né? Exatamente. E, por enquanto, está tudo tranquilo. Então, eles estão achando que, de fato, nós estamos aí vencendo a pandemia que castigou, né, o mundo nos últimos 2 anos, castigou a economia nos últimos 2 anos, e agora nós estamos voltando pouco a pouco, né, a produção, a nossa vida normal, as aulas presenciais. Você já tem as universidades, por exemplo, a Unicamp deve anunciar o retorno presencial das aulas. Então, a gente está voltando pouco a pouco. O que estragou, Edson, foi a guerra, né? Porque a guerra já está impactando a economia, como nós colocamos. Por falar em guerra, quem está dormindo bem desde a última sexta-feira é o senador Aécio Neves, porque, Edson, ele conseguiu aí ser absolvido pela Justiça Federal naquela denúncia que foi oferecida pela PGR contra o então deputado federal pelo PSB, pelo suposto recebimento de R$2 milhões em propina da JIF. A decisão foi do juiz Ali Mazlum, da 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que vai beneficiar também a irmã do Tucano, a Andréia Neves, o primo deles, o Frederico Pacheco de Medeiros, e o ex-assessor parlamentar, o Menderson Souza Lima. Todas essas pessoas foram envolvidas num áudio que a Polícia Federal teve acesso, né, e a própria PGR, em que o Aécio aparecia pedindo uma propina de R$2 milhões. E foi atribuída isso a uma propina em favor do Aécio, porque ele iria fazer ali um lobby em favor da JBS, que é do grupo JIS. O Aécio, na defesa, disse que o áudio estava descontextualizado e que, na verdade, se referia a um imóvel que ele estava vendendo e, portanto, ele era inocente. Em nota, ele disse que a justiça foi feita e que a verdade apareceu. É isso, né, Edson? É isso. A gente conversou, inclusive, a semana passada a respeito desse assunto, no finalzinho da semana, e nós podemos ter as nossas posições pessoais, ou desconfiar de alguma coisa, ou ter um outro tipo de interpretação, mas quando vem a justiça e absolve, aí não tem mais o que fazer, o cara tem o respaldo da justiça. O que a gente vai fazer, não é, Rose? Não tem o que fazer. Bom, enfim, gente, está aí. Eu brinquei da guerra, eu falei porque a guerra interna que ele estava passando, acho que agora ele está livre, né? Agora está tranquilo. E com essa notícia, né, do Aécio, nós terminamos e finalizamos agora o Bastidores do Poder deste domingo. Edson, muito obrigada pela sua companhia. Em 2 blocos, mas foi bom, foi bom. Um bom dia para você e um bom dia para toda a nossa audiência. Bom domingo. Um bom domingo para você que esteve conosco até agora e uma excelente semana, e a gente volta a se encontrar no próximo domingo aqui na tela da Band. Beijo para você, tchau, tchau.